Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres, verdadeiras guerreiras nesta sociedade, nesse mundo tão conturbado e ainda com muita dose de machismo que precisa ser extirpado dessa nossa sociedade. Mas eu quero destacar algumas notícias do dia e falar do contexto desse mundo hoje, considerando a guerra Rússia e Ucrânia, que é muito mais uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Isso aí está muito mais claro. Na verdade, há um consenso aí por parte daqueles que têm bom senso de que os Estados Unidos estão por trás dessa guerra, muito embora sabendo que a invasão por parte da Rússia à Ucrânia não é das coisas que você diga, isso é uma boa coisa. Claro que não é uma boa coisa, né? Mas, como venho sempre dizendo, é necessário considerar o contexto. Tem algumas mudanças que ocorreram durante esse dia, no que diz respeito à relação da Rússia com a Ucrânia, mais precisamente o processo de negociação, né? Aqui no Globo destaca que Zelensky diz que moderou demanda por adesão da Ucrânia à OTAN e que está disposto a chegar a compromissos sobre territórios separatistas. O presidente ucraniano afirma que a aliança tem medo de qualquer controvérsia e de um confronto com a Rússia. Talvez esteja caindo a ficha por parte do Zelensky no que diz respeito à participação da OTAN, a relação com os Estados Unidos nesse processo. A OTAN deu uma resposta ao Zelensky quando ele pediu que as forças da OTAN utilizassem de meios mais radicais para impedir, inclusive, a utilização do espaço aéreo por parte da Rússia aí, e que a OTAN entrasse em questão. E aí o que acontece? A OTAN deu a resposta que isso poderia, na verdade, trazer uma terceira guerra mundial, né? E aí não é tão fácil entender esse processo aí da guerra Rússia e Ucrânia. Pelos jornais, como a gente sempre vê, a gente vem sempre aquela questão de que o Putin provocou a guerra. Na verdade, não é bem essa história aí. O fato é que a guerra está aí e é preciso saber qual o cenário que se coloca nesse processo aí, após esse processo aí, né? Aqui no Estadão, o Estadão ele destaca também sobre a guerra. Vamos pegar aqui o Estadão e ele destaca que é o seguinte, né? Putin reage a Biden e assina um decreto para proibir exportações de matérias-primas. Medidas especiais do presidente russo valem até o fim do ano. Lista de países que serão atingidos pela decisão deve sair nos próximos dias. E aí diz há outras notícias que destacam o seguinte, veja só, choque causado por boicote ao petróleo russo levará a alta de preços e recessão. Isso não somente as sanções que foram provocadas na Rússia, né, desde o início dessa guerra, elas, claro, têm um efeito muito forte sobre a Rússia, mas há de convir também que as consequências para o Ocidente também não serão fáceis, de modo que todos nós pagaremos, né? E claro, sempre quem mais paga essa história aí, quando se tem guerra, são quem? Os pobres. Então, o choque causado por boicote ao petróleo russo levará a alta dos preços e recessão. E aí destaca ainda no Estadão, congelamento de combustíveis coloca em risco importação e abastecimento no país. Isso significa que vai haver alta de preços no petróleo, no gás e, claro, aumentando o petróleo, arrasta-se todos os outros produtos aí e, no caso, vamos ter uma recessão mundial. A realidade que se mostra é exatamente essa. Vamos ter uma recessão mundial
E aí a gente se pergunta, até quando vai essa guerra e o que fazer de fato, o que vai acontecer para que essa guerra cesse, né? Nós temos, de um lado, os Estados Unidos, a partir da OTAN, impondo os seus interesses. A questão da Ucrânia é apenas a bola da vez sendo usada, e talvez o Zelensky esteja percebendo isso aí, que não vai ter força suficiente, né? Inevitavelmente nós vamos caminhar para um novo panorama mundial, como já destaquei, e isso vai trazer, assim, várias implicações para a sociedade, várias implicações. Esse mundo multipolar, como a gente está já apontando aí, é o que vai acontecer daqui para diante. Quando a gente fala no mundo multipolar, ou seja, não vai ser apenas uma narrativa, a narrativa ocidental, o Império Americano mandando, impondo os seus interesses, né? Para os que estão, até o momento, se sentindo bem com essa realidade, querem que ela continue essa realidade da dolarização no mundo. Então, na verdade, o que está por trás desta guerra é essa quebra aí, dessa polarização, dessa polarização tendo somente de um lado, principalmente no Ocidente, essa força dos Estados Unidos, principalmente considerando a dolarização, né? Então, essa realidade da guerra é uma realidade inevitável, que a gente tem nesse momento, né? Uma realidade inevitável. Não dá para se observar, não dá para focar apenas numa narrativa. É necessário saber filtrar como está se dando essa narrativa sobre essa guerra Rússia e Ucrânia, para que não se tome partido de maneira errada, né? E tomar partido sempre é um problema. É preciso saber o que é bom para todos. O que é bom para todos é o fim da guerra, é o consenso, é o diálogo. E essa guerra, ela está trazendo à tona várias questões, inclusive questões que estavam aí lá no tempo da Guerra Fria, e a ideia da ideologização do mundo, a ideia da condenação do outro. Então isso é perigoso, isso é muito problemático para a nossa sociedade, para o mundo como um todo. Vamos então à notícia do UOL. O UOL destaca o seguinte, né? O UOL: Estados Unidos vão proibir importação de petróleo da Rússia com sanção. Rússia ameaça cortar gás para a Europa, fala em barril de chegar a $300 e preço dispara. Daí uma demonstração que, de fato, vamos ter o aumento do preço do combustível, e a consequência vai chegar aqui também. A Rússia é produtora de pelo menos 11% do petróleo no mundo, e isso parece ser pouco, mas já significa muita coisa, porque a Rússia é uma das exportadoras de petróleo, né? O voluntário brasileiro faz ronda em Kiev, situação está bem tensa. Aí uma notícia sobre como esse voluntário brasileiro ele está percebendo a guerra. A China pede a Macron, escute, contenção máxima na guerra na Ucrânia e critica sanções. Tem um dado importante aí, pessoal, nessa questão aí. A China, ela não é favorável a essa intervenção da Rússia na Ucrânia, essa invasão da Rússia na Ucrânia. Mas também não é favorável às sanções, porque sabe que isso vai trazer problemas para o mundo como um todo, problema para os mercados. E aí nós temos aí dois pontos aí que podem trazer, assim, para a balança, uma questão importante, né? O Macron e o Xi Jinping, Macron da França, o Xi Jinping aí da China, eles, de certa forma, apresentam uma postura muito importante, uma postura não radical, que ajuda a contrabalançar
esse peso que temos aí, principalmente com essa narrativa do Ocidente, a partir dos Estados Unidos, no que diz respeito a essa guerra. Você vê aí que a notícia é sempre aí a guerra do Putin, e a guerra não é apenas do Putin, embora ele tenha cometido esse erro de invadir o território ucraniano. Isso claro que isso é um problema, mas é preciso entender o contexto, como tenho chamado a atenção. E aí, Rússia deseja volta do princípio de coexistência pacífica vigente na Guerra Fria, porque durante a Guerra Fria, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ficou muito claro os blocos econômicos, né, Estados Unidos do lado capitalista e a União Soviética do lado socialista. Mas lembrando que esse momento atual, a Rússia não é socialista, a Rússia é capitalista também. Inclusive as oligarquias que estão no poder na Rússia com o Putin. A questão é esse capitalismo internalizado, que é essa questão que os Estados Unidos questionam. Esse capitalismo a partir do olhar apenas da Rússia, que tende a quebrar o predomínio desse modelo americano no mundo. Essa é a questão que incomoda os Estados Unidos. Nós temos também a notícia, o Otávio Rego Barros, que diz: a mediação da China sairá cara para o mundo. Essa questão que a mediação da China ela é diferente da postura dos Estados Unidos, porque ela não tem uma visão radical no que diz respeito à Rússia. Leva em consideração o contexto histórico, leva em consideração os tratados já existentes no que diz respeito ao mundo oriental e ocidental, no que diz respeito, inclusive, aos países que faziam parte da União Soviética, como a Rússia. E aí, essa mediação aí sai cara para o mundo na visão do Otávio Rego, não é? Essa questão aí está colocando um ponto assim de reflexão no que diz respeito. E aí, a China vai ficar do lado da Rússia? É o que os Estados Unidos impõem essa narrativa. Se ela fica do lado da Rússia, então ela está contra nós. Então isso é perigoso, é uma polarização, né? E a China é de olho nos mercados, né? A gente diz, por exemplo, a China, que era socialista, hoje ela tem um capitalismo de Estado, podemos dizer. Na verdade, o mundo é capitalista. Desde o fim da União Soviética, também que a Rússia se tornou capitalista. Os oligarcas tomaram conta. O capitalismo ele está cada vez mais forte na sociedade, principalmente com o neoliberalismo. O neoliberalismo, modelo esse que exclui a maioria dos benefícios e das riquezas produzidas na sociedade. Então, é essa questão que está em jogo aí, no que diz respeito a essa guerra Rússia e Ucrânia. E vamos para a última notícia aí, última reflexão aí, no que diz respeito ao jornal 247, né? Sempre trago aí um contraponto aí no que diz respeito a uma leitura crítica, a partir de um olhar de esquerda, né? A manchete é: o Ocidente arrisca tudo na guerra contra a Rússia. E quando se diz arrisca tudo, arrisca inclusive, com essas sanções, o que está em jogo também, quais as consequências que virão para o Ocidente, como é o caso do aumento do preço dos combustíveis, dos fertilizantes. Rússia vai ficar mais saudável sem McDonald's e Facebook, mas o Ocidente não tem como substituir trigo, fertilizantes, paládio, petróleo, escreve George Torres Barbosa, um artigo aqui sobre essa guerra Rússia e Ucrânia. Então essa é a temática central no que diz respeito à guerra. Outro tema que o 247 destaca, por fim, é que Bolsonaro diz que não vê a hora de entregar o bastão da presidência para poder ter paz. E aí ele diz que espera entregar esse bastão da presidência, mas que só Deus tira ele. Na verdade, claro, criando aí, utilizando da sua narrativa
para mostrar aí que está no jogo e que não vai deixar fácil esse jogo aí, né? É isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, comente, inscreva-se se ainda não está inscrito no nosso canal e também não deixe de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.